apertar da periquita aqui. Vou apertar aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu admitir aqui a Flávia, a Maria, pessoas que estão aqui na sala de espera para poder entrar. Já aceitei aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Iris Basílio, eu sou enfermeira, sou terapeuta, reprogramadora mental, neurocientista, sou enfermeira do Instituto Nacional do Câncer desde 2001. Professora, pesquisadora nessa área. Eu estudo sexualidade desde 98. Então, assim, o meu trabalho, eu comecei a estudar sexualidade lá em 98 e a gente conseguiu fundar o ambulatório de sexualidade para mulheres com câncer de mama dentro do Instituto Nacional do Câncer. Então, isso foi em abril agora desse ano de 2024. Então, nesse consultório, a gente atende individualmente. E na semana passada eu fiquei muito feliz porque veio o marido. Primeira vez que eu atendi o casal, a esposa e o marido. Então, foi, assim, muito, muito bacana. Eles saíram dali, assim, sabe, totalmente reconectados. E isso é muito bom. Então, qual o objetivo, gente, desse encontro, né? Pra gente tá fazendo esse encontro. A gente, muitas vezes, né, as pessoas pensam assim, poxa, fulano tá com câncer, tá pensando, e ó, para quem não me conhece, eu sou português claro, eu falo abertamente, tá? As minhas pacientes falam assim, olha, eu nunca falei isso que eu tô falando com você, assim, anos e anos, meu Deus, como que eu tô falando tudo assim? Eu falei, porque é assim, a verdade nua e crua, sem menor pudor, tá? E eu queria que vocês também tivessem a mesma coisa. Qualquer dúvida, podem estar interrompendo, falando, não tem problema, e colocando no chat também, tá? Podem estar colocando aqui no chat que a gente responde, tá? Então, as pessoas falam assim, cara, a pessoa tá com câncer, tá pensando em gozar, tá pensando em não sei o quê. Cara, hoje vocês vão descobrir como o nosso organismo precisa disso. Como o nosso organismo, tudo foi feito tão perfeitamente, como que você, né, quando você tem prazer, quando tem um prazer sexual, não é uma relação sexual de dor que aumenta o estresse, né? É uma relação que você tenha, que você consiga gozar, que você consiga ter prazer. Como isso influencia na sua saúde física, mental, emocional, inclusive na questão também do câncer, no tratamento do câncer, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver aqui, tá abrindo. Pronto. Conseguem me ver? Conseguem ver? Show. Então, deixa eu botar isso para cá. Então, eu coloquei esse título, né? Orgasmo, o poder do prazer na saúde emocional e na saúde física, porque é fundamental a gente entender como funciona o nosso cérebro, o nosso corpo, quando a gente fala de orgasmo, né? Então, isso não é uma besteira, isso ajuda na sua questão física, na sua questão emocional, inclusive no seu tratamento, tá? Então, hoje a gente vai falar, e aí a gente tem esse combinado. Se não der pra gente falar tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar 9 horas, eu vou até colocar aqui para eu ficar observando, para não ficar cansativo para vocês. E aí, na semana que vem, a gente vem com a segunda parte, tá bom? Deixa eu admitir aqui a Thaís. Peraí, que tem 2 pessoas aqui para entrar. Vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Cadê aqui a tela? Acho que eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, que sumiu aqui a tela. Vem cá, filha. Eu tava aqui, sumiu a tela da apresentação aqui. Eu vou interromper e botar de novo. Espera aí. Agora sim, agora voltou. Então, o câncer e a libido, como que isso funciona na nossa mente? A neurociência, né, do sexo, como que a nossa mente funciona em relação ao sexo. Então, você vai ver
que isso não é besteira. Por isso que eu falo, sozinha ou acompanhada, o negócio é você ter prazer. Assim, ó, pega a bênção que é pra você, hein, Mônica? É isso aí, ó. Sozinho ou acompanhado, o negócio é você ter prazer, porque isso faz bem, isso dá longevidade. Vocês vão ver todos os benefícios em relação ao orgasmo. A influência do orgasmo durante o tratamento do câncer. Então, você que está assistindo a gente, às vezes a gente fala assim, eu tô sem cabeça para isso, eu tô com doente, né? Ainda tô pensando nisso. Cara, você precisa pensar nisso porque você ajuda o teu tratamento. Só que a gente sabe que na prática, muitas coisas acontecem nesse quarto, muitas coisas acontecem nessa cama, muitas coisas acontecem dentro da gente, que faz com que a gente perca o tesão, né? Tem a questão toda dos hormônios, do tratamento, e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então, a influência do orgasmo durante o tratamento e como eu posso aumentar a libido e a lubrificação da preciosa, gente. É possível ter a preciosa lubrificada, umidificada, molhada, mesmo com o uso do tamoxifeno, mesmo com a questão hormonal. Isso é totalmente possível, tá? É possível, é real. Então, a gente sabe, né, que o câncer em si, muitas pessoas, principalmente câncer de mama, o câncer ginecológico, né? Então, eles influenciam nessa questão da libido muito em função dos hormônios. E diferente de uma mulher que não esteja enfrentando o câncer, não pode ser feita a questão do hormônio, da terapia hormonal. Então, por exemplo, lá no consultório da sexualidade, lá no INCA, a gente conseguiu uma doação de lubrificantes vaginais da prefeitura. E aí eu tive que pegar a amostra para levar lá para a oncologia para ver se realmente está lá em análise, não tem nenhum hormônio, porque às vezes naquela letrinha pequenininha, às vezes você acha, e eu acho muito bacana o grupo, né, e a expertise, assim, a sabedoria e essa questão da cientificidade, quando a Mônica fala da questão do chá, gente, não é todo chá que pode tomar, gente, não é tudo que pode, então é muito importante você saber exatamente o que você está usando, qual a interferência disso no seu organismo, inclusive nas questões do próprio lubrificante, do própria hidratação. Tá trancando, agora voltou. Se tiver, deve ser internet. Se tiver, assim, me fala aqui no chat, que eu vejo, deve ser só internet. Agora voltou? Tá bacana? Estão me vendo? Tá tudo certo, então tá bom. Nieta, faz um favor, pede pra Bel desligar o telefone dela. Então, o que é essa libido, né? O que é essa coisa que é tão difícil da pessoa às vezes manter, ou da pessoa viver sem ou viver com? Deixa eu ler aqui, voltou, então tá ótimo. Então, o que é isso? Libido refere-se ao desejo sexual. E ele pode variar, gente, de pessoa para pessoa. Então, por questões hormonais, por questões emocionais e por questões físicas. Então, a gente muitas vezes atribui essa falta de libido à questão do câncer. Mas aí, a Adriana colocou, câncer de pâncreas também afeta totalmente a lubrificação e a libido. Sim, porque mexe com a questão dos hormônios também, da produção disso, né? Mas antes da gente pensar nessa associação, a gente precisa entender como que era a libido, como que era a sua libido antes do câncer. Podem escrever aí no chat para mim. Escrevam aí. Como que era essa libido? Como era essa vontade sua sexual? Você acordava teu marido ou tua parceira para transar no meio da noite? Qual era a frequência sexual? Você tinha vontade de transar? Ou você fazia por fazia, não estava muito afim? Então, como que era essa questão sexual antes mesmo do câncer? Podem escrever aí no chat aí para mim. Deixa eu ver aqui. Você está ao vivo no meu Instagram. Mônica, você arrasa. Muito obrigada. E quem não me segue, iris.basílio, Basílio com Z, no Instagram, no YouTube. Vamos aumentar essa rede de conhecimento para ajudar as pessoas a viverem essa plenitude da sua sexualidade. A Suelane colocou, sempre com fogo. Muito bem, já não era com muita frequência. Então, vão escrevendo aí no chat, que eu quero saber, gente. Eu quero saber aí da história aí de vocês, tá?
Então, a gente precisa entender como era isso antes do câncer. Então, porque a gente às vezes pode atribuir isso à questão do câncer, na verdade existem questões mais internas, questões que estão lá no fundo e que a gente nem percebe. Então, por exemplo, no ambulatório de sexualidade, eu atendo pacientes com ressecamento vaginal, sim, com estreitamento vaginal, sim, com diminuição ou total ausência de libido, sim, e elas chegam lá dizendo, olha, o câncer fez isso comigo. Algumas, outras vêm e falam assim, não, meu problema, o câncer não mudou em nada, eu já tinha isso antes. E aí, quando a gente faz a consulta, eu preciso saber qual é a história dessa mulher. Eu preciso saber como era o relacionamento dos seus pais, porque existe uma questão de padrão de repetição. Então, como era esse relacionamento, como que era essa sexualidade na infância? Olha que caso interessante que eu vou contar para vocês. Quando eu perguntei, a paciente chegou para mim e falou assim, eu não consigo gozar. Já antes mesmo eu tinha muito... Aí ela fez uma cara de nojo, sabe? Ela fez uma cara de nojo. Eu acho nojento esse negócio de gozar. Eu acho, sabe? Eu acho o sexo uma coisa, sei lá, suja. Eu falei, tem caroço embaixo desse angu. E aí, durante a consulta, conversa vai, conversa vem, e ela conta uma experiência que ela teve na infância de ter sido tocada por uma priminha mais... 1 ano, acho que mais velha do que ela. E ela fez a mesma cara de nojo quando ela falou do sexo. Então, o que acontecia na cabeça dela? Era só o tamoxifeno? Era só a questão hormonal? Não. Quando ela estava na cama com o marido e quando ela estava perto de gozar, ela se fechava. Por quê? Porque a mente dela levava ela lá para a infância. E lá na infância, quando ela era tocada pela prima debaixo da coberta, né? E ela falava que não queria e a prima tocava, mas ela sentia prazer, ela tinha culpa. Então ela tinha culpa e esse era o gatilho. Então quando vem o câncer, quando vem o tamoxifeno, o que a mente dela faz? Você tá livre, você não precisa mais transar, você não precisa mais passar por isso, você não precisa gozar. Então, se a gente agisse somente com lubrificante, com exercícios, com isso, com aquilo, a gente ia dar conta? Não ia dar conta. Por quê? Porque a raiz do problema tá lá atrás. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Escrevam aí no chat para mim enquanto eu vou ler aqui as respostas de vocês. Já não era com muita frequência, minha vida sexual era boa, agora acabou e ainda tive que fazer oforectomia. O problema, porque quando você faz uma oforectomia, para quem não sabe o que é oforectomia, é retirada dos ovários. Então é você pegar uma mulher em idade fértil, com os hormônios lá em cima, e de uma hora para outra, de um dia para o outro, você colocar essa mulher em menopausa. Então, de fato, isso acontece. Era frequente, agora é uma vez no mês e olhe lá. Eu tinha vontade antes, depois do tratamento não tenho mais, até que tenho lubrificação, mas não tenho vontade. Fico torcendo para o meu marido não me procurar. Eu também estou assim agora. E aí precisamos entender isso, né? Essa procura, né, do marido, fica torcendo, porque tem dor, porque não está afim, porque já não estava, houve caso de traição, e na hora da cama isso tudo vem à tona. A libido era ótima, excelente lubrificação, marido bom na arte, gostei, hein? A frequência era 2 e 3 vezes na semana, orgasmo sempre presente, tanto solo como com ele. Gente, muito legal essa fala aqui, tá? No comentário, porque ela faz um detalhe aqui que é fundamental. Tanto solo como com ele. E o que acontece? A gente muitas vezes não conhece nosso corpo, entendeu? Então a gente não conhece o nosso corpo, você não sabe quais são as partes que dão prazer, você não sabe se tocar independente, gente, vocês vão ver isso aqui quando eu falar sobre a neurociência do orgasmo, independente de você estar sozinha ou você estar acompanhada, para o teu corpo, a descarga hormonal, a descarga do bem-estar, os efeitos, eles são os mesmos. Então, não precisa mais ter essa desculpa entre aspas, né? Eu sou viúva, eu tô separada, mas você é uma mulher que você precisa, sabe, ter prazer, você precisa ter orgasmo, sim, você precisa gozar. Por quê? Porque isso faz bem pro teu emocional, isso faz bem pro teu físico, isso faz bem pra tua mente.
Então, muitas. E aí, lá no ambulatório de sexualidade, eu preciso conhecer a história delas, inclusive do passado, assim, em relação aos pais. Por quê? Porque durante o ato sexual, por conta do tratamento, a penetração, ela pode ser muito dolorosa. Então, a penetração sendo dolorosa, então você já cria aquela, né? Eu vou sentir dor, é o gatilho da dor, e aí teu corpo já se fecha. Então, a questão das preliminares, o sexo oral, isso é fundamental para você já umedecer a preciosa, como eu chamei no início da aula, né? Mas se você tem crenças ou se você tem questões religiosas que, isso é... Porque tem muito isso, tá, gente? Isso é pecado, isso não pode, ou aquilo pode. Então, como que eu vou falar para essa mulher, né? Se ela acredita que sexo oral, se boca na pepeca é pecado, se boca no pênis é pecado, como que eu vou falar para ela que ela precisa fazer isso para ela não sentir dor, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer a história, assim, a questão da religião ou não. E para quem é da religião, eu tenho a minha opção religiosa, tá, gente? Para vocês não entenderem. Gente, quem é essa louca que tá falando isso, né? Eu sou de um lar cristão, meu pai é pastor, e quem tá na igreja, e tem muitos casos, gente, de pessoas que estão dentro da igreja, estão com uma visão deturpada sobre relação sexual, cheia de dogmas, cheia de preconceitos. E aí, quando eu faço palestras, quando eu faço cursos para casais, dentro de instituições religiosas, eu faço toda ela em cima de Cantares de Salomão, porque é a linguagem que eles entendem, né? E Cantares de Salomão, gente, tá lá cheio de sexo oral, tá cheio de toque, nas mamas, enfim. Então, várias fontes de prazer. Então isso é importante para a gente entender como nós lidamos com a nossa libido, como nós lidamos, né, com o prazer que a gente tem antes do sexo. Então, a gente precisa saber como eram essas relações sexuais, se vocês falaram aí, quais as crenças, né, como eu falei, valores em relação ao sexo, se houve abuso sexual na infância. Então é uma coisa que tem aparecido bastante lá no ambulatório de sexualidade, a questão do abuso sexual na infância, e isso faz toda a diferença no momento, né, no momento em relação à questão sexual, quando você enfrenta um câncer, né? E aí, quais são os efeitos do câncer, né, e o tratamento nessa questão da libido? Então, primeiro, as mudanças hormonais. Então, o câncer em si, gente, a quimioterapia. Então, vamos falar da quimioterapia. Então, isso aqui para mulher, isso aqui, gente, sabe? É isso aqui. A gente tem várias pessoas aqui que não tem só câncer de mama, né? Mas isso aqui é o símbolo, assim, a imagem da sexualidade feminina. Vocês concordam comigo? Ou eu tô errada? Escrevam aí para mim. Vocês concordam? Hoje é 0 devido ao câncer de pâncreas que afeta demais a parte hormonal e lubrificação. E agora eu estou na menopausa. Adriana, fica aqui com a gente até o final. Sim, concordo. Então, o que acontece, né? Você já tem quando a mulher passa por uma quimioterapia, ela já tem o quê? A questão da visão de si mesma. Então, ela já fica com aquela imagem, né? Que já mexe com essa mulher. É todo um processo para ela poder se enxergar linda do jeito que nós somos, né? Então tem a questão do corticoide, que deixa o nosso rostinho mais, né, de lua cheia, efeito, né, mais redondinho. Então são coisas que vão mexendo na autoestima dessa mulher. Então, além, por exemplo, a questão da radioterapia. A radioterapia, gente, ela dá muita fadiga. É aquele cansaço. Não sei se tem alguém aqui fazendo radioterapia. Se tiver, coloca aí no chat pra gente. Se tem alguém aqui fazendo tratamento com radioterapia. A radioterapia, ela dá um cansaço, sabe? Uma fadiga. É uma fadiga diferente. Não é aquela fadiga que você chegou cansada do trabalho e tal, que nem eu. Fiz um plantão de 24 horas, né? Entrei na UFRJ ontem, 7 horas da manhã, e saí hoje, à noite. Então, não é um cansaço assim, né?
Mas é aquela coisa que você não sabe, não tem ânimo, não tem força, né? Então isso influencia na questão da sexualidade. As mudanças, né, corporais, quais são os efeitos colaterais desse tratamento? Tanto as questões hormonais, físicas, de quimioterapia e radioterapia. Sim, fiz recentemente, a Paty colocou, fiz 30 sessões e mais 3 de braquiterapia. Vocês tiveram essa fadiga, esse cansaço? Aconteceu isso com vocês? Porque é uma coisa que as pacientes falam muito lá no HC3, que é a unidade de mama aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu não falei que eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Muito cansaço, aí a Vanessa colocou. Isso é muito comum. Então, assim, cara, tu fez a radioterapia, tá nesse cansaço. Cara, como que eu vou subir, me pendurar no lustre, né? Não dá, mas você vai entender que existem várias formas da gente obter esse prazer e ter essa lubrificação e essa vontade. Existem também as questões emocionais, tá? E essa semana eu tô fazendo várias palestras, vídeos em relação à questão da ansiedade. Gente, por quê? A ansiedade, depressão e o estresse diminuem o desejo sexual, diminui a sua libido, sabe? Então a pessoa que está deprimida, a pessoa que está com ansiedade, a pessoa que está, sabe, com angústia, então tudo isso vai interferir no desejo sexual. Só que eu te convido, sabe, do fundo do meu coração, a mudar isso. Porque você tem todos os motivos do mundo para dizer, cara, eu não tô afim. Mas você precisa entender que teu corpo, ele precisa, sabe? Não é o teu marido que precisa, não é o medo da separação, não é isso não. É você que precisa desse prazer. E a gente precisa virar essa chave. E eu tô aqui para te ajudar a virar essa chave. Para você entender que gozar é muito importante para você, sim. E você vai entender por quê. A disfunção erétil no homem, né? A gente não tem nenhum homem aqui, tem lá no grupo, mas a gente não tem aqui. Mas essa disfunção erétil também acontece no homem durante o tratamento oncológico. Até mesmo, gente, tem homem com câncer de mama, né? A gente tem vários homens na nossa unidade que tratam câncer de mama. Cara, ele tá operando a mama. Ele não tá fazendo cirurgia de próstata, ele não tá com câncer de pênis, ele não tá com câncer de testículo, ele não tá com câncer de próstata, de intestino, com uma bolsa de colostomia, ele operou a mama. Mas isso mexe tanto com a cabeça do homem, que eu já escutei de pacientes no ambulatório falando assim, não, enfermeira, morri, acabou, não sobe de jeito nenhum. Então, por quê? Isso é o quê? A mente. Isso é total mente, né? Então, e aí acontece muito quando você tem no homem, né, que fazem tratamentos em relação alguns tipos de câncer de próstata, de câncer de testículo, né? Então eles têm o que eles chamam de orgasmo seco, sabe? Então eles têm aquela sensação, eles têm aquela sensação do prazer, mas não é aquele orgasmo, aquele gozo, né, como era antigamente. Então existe uma questão física aí que interfere, tá? Então esses efeitos, eles precisam ser olhados com muito cuidado, porque não é só a questão emocional ou a questão física de um câncer de próstata que mexe. Mas existem outras questões que mexem com essa libido também. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Não tenho câncer, mas isso é a pura verdade. Amo fazer sexo, mas se meu companheiro falar alguma coisa como safada, gosto e já me seco, porque o meu padrinho fala que eu gosta, que eu ia ser bem safado, então na hora eu perco a vontade. Olha aí que interessante essa fala em relação aos gatilhos. E lá nos assuntos, a gente tem vários assuntos, a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Sobre crenças limitantes, sobre gatilhos, tá? Então, a gente começou falando sobre sexo, porque eu agora estou conhecida como a doutora do sexo no INCA, todo mundo me chama de doutora do sexo, mas vocês colocaram vários assuntos lá que a gente vai abordar todos eles, tá? E se tiver mais, pode colocar lá no nosso instrumento lá, que a gente vai estar falando sobre isso. É muito importante esse depoimento. Olha só, uma fala. Então, o padrinho falava que eu era gostosa, não sei, que eu ia ser bem safada. Então, e aí o que acontece? Em algum momento essa fala do prazer, vê se eu estou entendendo isso, tá? Porque eu acho que houve um erro de digitação aqui.
Mas em algum momento ela ficava incomodada com essa fala do padrinho. E aí quando o marido fala, tu é safada, tu é gostosa, tu é isso, no meio da cama, acabou, ela se trava. Por quê? Ela se trava por causa do marido? Não, ela se trava porque aquela fala remete ela lá no passado. E aí ela perde o tesão, ela perde a vontade. Isso está relacionado à questão de enfermidade, doença? Não. Está relacionado àquilo que ela escuta, aquilo que ela escutou desde a sua infância, né? E a criação, gente, vou só fazer um parênteses em relação a isso, porque a criação, ela é fundamental. Então, a forma como os nossos pais lidam com a sexualidade deles, eu queria que vocês fizessem esse exercício agora, assim, enquanto, né, a gente está aqui, de lembrar o que seus pais ensinaram a você sobre sexo, né? Como que seus pais viviam? Seus pais falavam abertamente sobre sexo? Quais eram os pudores dele? Eles achavam que alguma coisa era proibida? Então, e eu vou dar um exemplo aqui, assim, meu pai, como eu falei, é pastor evangélico, mas eu tenho duas irmãs, eu tenho uma irmã, né, somos duas filhas, e meu pai, ele sempre foi muito aberto. As pessoas falam assim, cara, tu não tem vergonha de falar nada, mas eu acho que eu devo agradecer a ele, sabe? Porque ele criou a gente assim. Então, meu pai sempre falou, tem até, agora eu esqueci o nome do... Ai, que falava, mas ele repetia isso pra gente... Nelson Rodrigues, né? A mulher tem que ser uma... Desculpa a expressão, tá, gente? Papai que falava, tá? Me perdoem aqui, mas meu pai que falava, que fala. Ele falava assim, de dia é uma dama e à noite uma puta na cama, né? Então, papai, mas o que ele estava ensinando pra gente? Olha só, entre quatro paredes, entre marido e mulher, não existe aquilo que é proibido. Meu pai era pastor. Mas tem muitas pessoas, mas muitas pessoas são aqui, ó, bitoladas com isso, sabe? Então, o que acontece? Você vem pra cama com um monte de coisa, com um monte de mala, sabe? Carregando um monte de coisa. E aí, se alguma coisa na cama te leva lá no passado, te leva lá na infância, acabou. Você perde o tesão, perde a lubrificação, perde a vontade, perde tudo isso. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Sim, mas foi pouco. Isso, boa noite. Desculpa, eu tinha me esquecido. Meus pais nunca falaram sobre sexo. Eu tenho 36 anos hoje. Na minha adolescência, eu só via falar sobre sexo na escola. Minha mãe também falava isso. Já minha mãe era totalmente contrária. Entendeu? Então, essa forma como a gente lida com essa questão do sexo faz toda a diferença. Porque aí você já vem tudo isso. Aí, cara, tu vai e enfrenta um câncer. Aí... além do câncer, tu enfrenta uma colostomia. O que é uma colostomia? É aquela pessoa que tem câncer de intestino que tem que ficar com aquela bolsinha, né, com o intestino ali no abdômen. Ou então, uma urostomia. O que é a urostomia? É uma paciente que bota a sonda aqui atrás, assim, que tira a diurese, a urina, direto dos rins. Então, ou então uma traqueostomia, que é aquela, né, aquele furinho que fazem aqui na traqueia. Tô falando assim para vocês entenderem. Para a pessoa poder respirar. Então, aqueles casos, gente, eu não vou mostrar aqui imagens para vocês, eu tenho algumas imagens de câncer de cabeça e pescoço, mas são imagens muito fortes para você ver, imagina para você conviver. Então, quando você se olha no espelho, você tem a sua imagem afetada, né? Os curativos que a gente vê das lesões, amputação de membros. Então a pessoa, lá na unidade, aqui no INCA, na unidade de HC2, tanto na parte ginecológica, quanto na parte osteoconectiva. Então, tem muitos adolescentes que perdem o braço, perdem a perna, homens, mulheres também. Então, isso tudo vai mexer com a sua libido, né? A perda dos testículos, porque até a aparência, quando você faz uma cirurgia, uma retirada, um homem faz uma retirada de testículo, fica uma aparência estranha. Então, aquilo ali, se tirar a mama, ou qualquer cirurgia na mama, influencia na sua sexualidade, para o homem, gente, o pênis é algo assim, como se fosse um troféu. Então, qualquer alteração nesse troféu, ele já vai ficar balançado. Então, isso também mexe com a masculinidade, isso também mexe com o tesão desse homem, né? Com essa questão da própria vontade também da libido. Quando você tem também uma remoção por conta de prostatectomia ou próprio câncer de pênis, né? Que aí... Mas, gente, entendam bem. Quando a gente fala de sexo, a gente não está falando só de penetração, entendeu?
Então, mesmo quando tiver lá, tem uma pessoa que fala isso e eu achei o máximo quando eu ouvi, né? E ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, cara, enquanto um homem e uma mulher tiver dedo e língua, tem prazer nessa cama. Cara, e essa sacada foi de um pastor também, tá? Você vai falar assim, gente, mas que pastores são esses? Tudo tarado. Mas porque eles estão descobrindo a neurociência do sexo, e eles estão descobrindo quantas crenças eles botaram, sabe, na mente do povo, e hoje, na verdade, os estudos já mostram a importância desse prazer, tanto desse bem-estar físico, mental e emocional. Então, tudo isso que eu falei aqui, gente, influencia negativamente na libido, tanto do homem quanto da mulher. Só que a gente pode reverter isso quando a gente sabe a importância de você ter prazer na sua vida sexual. Então existe, né, que eu dei o nome aqui da neurociência do sexo. Então, como que o nosso cérebro ele age em relação à questão sexual? Por que que isso é tão importante? Isso é importante porque eu tenho um sistema chamado sistema límbico. Nós temos dois sistemas, tá, gente? O sistema do estresse e o sistema límbico. Responda aí no chat para mim. Ter câncer é estressante? E aí? É difícil? Eu trabalho com isso há 26 anos e eu sei do estresse que é. Por quê? A minha mãe fala, com certeza, muito. Então, quando você recebe um diagnóstico de câncer, totalmente, demais, você tem o seu sistema do estresse. Prestem bastante atenção nisso agora, meus amores. Eu queria que vocês prestassem toda a atenção do mundo no que eu vou falar agora para vocês. O câncer, ele é uma doença multifatorial, ou seja, ele tem uma série de causas, uma série de fatores de risco. Então, a falta de atividade física, a obesidade, a alimentação, uso de alimentos que são embutidos, né? Alimentos que são... Por isso que fala, descasque mais e abra menos, né? Então, tudo isso, refrigerantes, até aí a Mônica e várias, né, outras nutricionistas aí que podem falar disso com muito mais propriedade do que eu. Então, assim... Quando você tem a história familiar, tem a genética, tudo isso está envolvido. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala muito dos radicais livres do churrasco, radicais livres disso, daquilo e tal. Por quê? Porque esses radicais livres, eles entram no núcleo da célula, alteram esse núcleo e faz com que essa célula ela cresça sem medida. E o que é esse crescimento de acordo com o tipo de célula? É o próprio câncer. E o que bloqueia esses radicais livres? Pode escrever no chat se não estiver entendendo, se está fazendo sentido para vocês, tá? Então, o que bloqueia esses radicais livres? Então, prestem atenção. Vocês têm esses fatores aqui: alimentação, fator genético, embutidos, enlatados, obesidade, falta de atividade física e o estresse. Então, o estresse, gente, ele ativa o cortisol, ele produz cortisol e esse cortisol ele age em várias partes do organismo, inclusive na produção de radicais livres. Então, além dos fatores que você já tinha, né, que culminaram com câncer, quando você recebe esse diagnóstico, o sistema do estresse está ativado. E aí, quando o sistema do estresse está ativado, você tem vários radicais livres bombardeando as suas células. E aí, o sistema límbico, ele produz uma coisa chamada agentes antioxidantes. O que são os agentes oxidantes? Eles são como se fossem os bloqueadores dos radicais livres. Então, no meu corpo, eu preciso ter mais radicais livres ou eu preciso ter mais antioxidantes? Escrevam aí no chat para mim, que eu quero ver se vocês entenderam. Escrevam aí, eu preciso ter no meu corpo mais radicais livres para ter saúde ou eu preciso ter mais agentes antioxidantes? Muito bem, agentes antioxidantes, tá? Por quê? Porque eles bloqueiam esses radicais livres. Eu tenho agentes antioxidantes através de alguns alimentos, suplementos, atividade física. E eu tenho, muito bem, agentes antioxidantes excelentes. Tô vendo que vocês estão entendendo. Beleza. E aí eu tenho esse sistema límbico.
Esse sistema límbico, ele produz uma carga enorme de agentes antioxidantes. Por quê? Porque o sistema límbico, ele produz neurotransmissores que vão dar bem-estar, que vão ativar áreas no teu cérebro, vão produzir serotonina, endorfina, ocitocina, serotonina, dopamina, que vão dar esse relaxamento, que vão dar esses radicais, esses agentes antioxidantes, que vão bloquear esses radicais livres. Então, as nossas células, gente, elas passam por renovação celular. As nossas células, elas se renovam a cada 3 meses. Nós temos bilhões de células. E as células, elas não nascem com câncer, elas se transformam. Então, o ambiente do seu corpo, prestem bem atenção nisso, a medicina germânica fala sobre isso, a energia quântica fala sobre isso, a ciência oriental fala sobre isso. O ambiente que você submete às suas células, ele tem o poder de adoecê-las ou de torná-las saudáveis. Então, se você já tinha o sistema do estresse ativado, quando você recebe o diagnóstico de câncer, o que vocês colocaram aí? É muito estresse. Então, o que você precisa fazer para contrabalancear esse estresse? Sistema límbico. Como que eu ativo o sistema límbico? Uma das formas é através do orgasmo. E esse orgasmo não precisa ser, não tem que ser, não existe forma de ser, né? Ele pode ser com o dedo, ele pode ser com a língua, ele pode ser com você mesma, ele pode ser com o pênis, ele pode ser com o que você quiser, pode ser com um brinquedo de borracha, pode ser o que você quiser. O importante é você ter esse prazer e ativar esse sistema límbico. Gente, está fazendo sentido para vocês? Escrevam aí no chat para mim. Antes. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Sim, sim. Então, entende que gozar não é besteira. Eu tenho câncer, não estou pensando em sexo. Você precisa pensar. Por que você precisa pensar? Porque você já tem, estou entendendo, que bom. Porque você já tem um estresse no teu corpo. Quando você recebe... Gente, receber um diagnóstico, por isso eu honro muito e eu respeito muito a vida de vocês. Eu cuido de mulheres com câncer de mama e homens há 23 anos. Então, assim, eu tenho, sabe, um carinho, um respeito muito grande. Sabe por quê? Porque quando tu senta na frente desse médico e ele diz pra você, pode sim, Nalva, pode. Que ela botou uma pergunta aqui no chat. Então, quando vocês recebem esse diagnóstico, aí ó, sou muito estressada. Cara, desculpa a expressão, se vocês quiserem colocar aí no chat, pode dizer, se não é uma paulada que vocês recebem. A sensação que dá é que tirou o chão. Então, imagina só, você já tá com aquilo ali. Ela colocou, Paty colocou, sou muito estressada. Então, quer desestressar? Uma das formas é você gozar. Então, outra coisa que deixa a gente menos estressado é o quê? Se hoje eu acordasse, meu gerente diga assim, olha, nós temos uma surpresa para você. Você tem aí 10 milhões de reais aí na sua conta. Não seria bom para todos nós que estamos aqui? Ah, o que você faria com esse dinheiro? Seria bom também, mas qual a chance disso acontecer? Agora, qual a chance? Eu falei que eu era português aberto, né? Qual a chance de você tocar uma siririca e você gozar? Toda, entendeu? Então, existem também os sugadores de clitóris, uns estimuladores de clitóris, e eu indiquei para paciente, ela falou assim, eu comprei. Eu não faço aqui coisa de marca, né? Tem aí para poder vender e tal, enfim. E ela falou assim, cara, ajuda muito. Eu consegui ficar molhada, eu consegui ficar úmida e eu consegui gozar usando esse sugador de clitóris, porque ele estimula esse clitóris. Então, gente, isso é fundamental. Por quê? Porque você já está estressada demais. Eu não sei se vocês viram, e se vocês viram, vocês coloquem aí no chat para mim, o Dr. Rei. O Dr. Rei é um cara, um plástico, estou falando aqui porque ele foi em cadeia nacional para dizer isso, ele foi num programa de televisão e ele disse, olha, eu não bebo desde 1970, eu sou mórmon, então eu não uso doce, eu não uso não sei o que, eu tenho uma alimentação assim, assada, e eu tô com câncer de próstata. Ele até fala olha as crenças aí, ele falou assim, o médico falou, tem que fazer o toque, vamos fazer o toque, porque o exame de sangue só não baixa e tal, e ele falou, eu não vou fazer esse toque, não sei o que. E aí ele fala, também vi,
e viu ele falando. E ele falou o quê? O estresse. Ele falou estresse aí, ó. Ele falou da vida estressada. É isso aí. Teve alguém que colocou aí que sou muito estressada. Então, gente, uma das formas de desestressar é isso. Vamos embora comprar os brinquedinhos. É isso aí. Ao invés de comprar blusinha, shortinho, vestidinho, cara, vai comprar os brinquedinhos, entendeu? Então, por quê? Porque você vai estar ajudando o teu corpo, sabe? Você vai estar... Gente, e aí? Vamos entrar nas que perguntaram isso aqui. Então, pode masturbar? Pode? Cara, pensa só. A mulher, ela é a única que ela tem um órgãozinho que é só para te dar prazer. É só... Mulher, preste atenção no que eu tô te falando. É só para você gozar, que é o clitóris. Então, o clitóris, ele só existe para fazer você gozar. Então, assim, por quê? Porque ele não secreta nada, é diferente de um testículo, é diferente de uma próstata, entendeu? É diferente. Então, o clitóris, gente, ele existe. Se você, na próxima, eu vou colocar aqui, se vocês quiserem, a gente fala sobre a questão da vagina, tá? A anatomia da vagina. Então, você tem o canal vaginal, que é por onde sai o bebê, é por onde entra o pênis, e em cima você tem o clitóris, que é uma protuberânciazinha assim, mais ou menos, né? E em cima você tem a uretra para onde sai o xixi. Então, esse órgãozinho ali, ele só existe para te dar prazer. Só existe para ser cutucado e te dar prazer. Então, você precisa desse sistema límbico, né? Por quê? Porque você tem uma resposta emocional. Quando você goza, você tem a questão do prazer e da recompensa. A amígdala, gente, a amígdala é uma partezinha que a gente tem aqui no cérebro, que ela é responsável também pela questão da ansiedade, o medo, tá? Tudo é amígdala ativada. Então, quando você tem um orgasmo, você tem um efeito reverso nessa amígdala. Então, você intensifica o prazer e a recompensa, porque ao invés de você ter medo ativado pela amígdala, você vai ter o prazer através do sistema límbico quando você goza. E aí o nosso cérebro, ele possui uma coisa fantástica, que é a memória emocional através do nosso hipocampo. Então, quando você tem, assim, relações sexuais intensas, prazerosas, eu não tô falando de um troço com dor, sabe, gente? Eu tô falando de uma coisa prazerosa. Você fica com aquela resposta, e quando você lembra, a tua memória, a tua mente, ela não sabe o que é real, o que é mentira. Quando você lembra dessa relação, sabe o que acontece? Você tem uma sensação de felicidade, uma sensação de satisfação, uma sensação também de prazer, porque tem aquela memória ali, né? Então, quem aqui, gente, quero que escrevam aí no chat, tá? Quem aqui não passou por uma situação que estava parada assim, lembrou de alguma situação, ou lembrou de algum namorado, namorada, lembrou de uma situação, lembrou e ficou molhada? Responde aí para mim. Quem nunca passou por isso? Ou quem passou? Quem, assim, lembrou de uma coisa e, caraca, eu fiquei assim excitada, eu fiquei molhada. Então, essa semana eu atendi uma paciente e ela trouxe o seguinte depoimento. Ela estava fazendo tratamento, estava ressecada, sem libido, sem nada. E a última, na semana passada, foi a terceira consulta. E aí ela chegou feliz da vida, porque reencontrou uma pessoa do trabalho e tal, não sei o quê. Estava muito ressecada, e tentou ter relação e sentia dor e tal. E ela achou que ela não fosse mais ficar lubrificada daquele jeito. E aí, pois bem, ela reencontrou essa pessoa. E aí ela falou assim, Iris, enfermeira, você não vai acreditar. Eu falei assim, fala. E ela falou assim, cara, só de falar com ele, só da gente conversar, a gente não transou, mas eu fiquei toda molhada, eu fiquei toda excitada. O que é isso? Memória. Memória emocional. Verdade, com certeza. Então, é a memória emocional que faz você ter essa ativação do seu sistema límbico, né? Então, durante o orgasmo, gente, várias coisas, várias reações químicas acontecem no nosso cérebro, tá? Então, primeira coisa é a liberação de dopamina. Então, pense só, o estresse libera radicais livres que adoecem suas células, que faz você ter câncer, né? E aí tem a dopamina. A dopamina, ela faz um serviço ao contrário, tá? Mônica, adorei a figurinha, Mônica. Adorei a figurinha.
Então, a dopamina, ela é chamada de molécula da recompensa. Então, a molécula, essa dopamina, ela é liberada durante o prazer sexual. Então, fazendo o quê? Com que você tenha sentimentos de satisfação, de euforia. Então, assim, aquela coisa que as pessoas usam, né, para ter isso artificialmente, cara, se você gozar, você tem. Se você gozar, você tem dopamina. E teu corpo precisa da dopamina, sabe? E aí você vai treinando o teu cérebro. Quando você começar a se tocar ali, eu preciso dessa dopamina. Eu vou ativar o campo do prazer, eu vou ativar memória afetiva, vou lembrar memória e tal. E aí todo o teu organismo, toda a tua mente, ela age para quê? Por quê? Porque ele precisa de mais dopamina. Um outro neurotransmissor que é liberado durante, né, o orgasmo é a ocitocina. Então, a ocitocina, ela também é chamada de hormônio do amor. Por quê? Porque a ocitocina, ela aumenta essa conexão emocional e essa intimidade entre os parceiros. É aquilo que a ocitocina, ela também age no nosso útero, quando a gente tem neném, fazendo com que haja uma contração uterina, ela aumenta a produção de leite. Esses são os efeitos lá na área materno-infantil. Mas no teu corpo, no teu cérebro, ela tem um efeito de dar essa conexão. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Já aconteceu comigo, só de me lembrar, senti a pepeca molhada. Aí, gente, é isso aí, olha. E pepeca molhada é tudo de bom, é isso que precisa. Amando a aula, gente, que maravilha. Aula bem explicada, estou gostando muito. Ai, que bom, estou amando também a aula, muito bom. Isso é ótimo. E a serotonina, gente, serotonina, ela contribui para a sensação de bem-estar e relaxamento após o orgasmo. Então, você que está fazendo uma quimioterapia, você que está cansada, com fadiga por conta da radioterapia, então, uma forma de você relaxar é você liberando o quê? Serotonina. E como que você pode ter serotonina? Gozando. Então, você pode ter serotonina de graça, entendeu? Simplesmente com a sensação do orgasmo. E aí você tem aquele relaxamento, aquela tranquilidade, além da produção dos agentes antioxidantes. E aí eu pergunto para vocês, qual a cena que causa estresse e qual que causa bem-estar? A cena 1 aqui ou a cena 2 aqui das mãos? Qual que é do estresse? Responde aí no chat para mim. Qual que é do estresse e qual que é do bem-estar? Então, o toque... Deixa eu ver se eu escrever aqui. Estou amando também a aula. Muito bem. Então, a cena 1 é a cena do estresse. Muito bem. Essa cena 1 é a cena do estresse. Então, quando você estiver no seu quarto, estiver na sua cama, você se pergunta, a primeira, muito bem, estresse. Você quer estresse ou você quer sistema límbico ativado? É a pergunta que a gente precisa fazer. Então, o estresse, o câncer já te dá estresse, a falta de dinheiro já dá estresse pra gente. Filho já dá estresse pra gente, né? A vida corrida já dá estresse pra gente, o tratamento em si já dá estresse pra gente. Cara, e aí, quando você entra no teu quarto, você quer mais estresse? Então, assim, essa segunda cena é a cena do toque, da interação, sabe? Do bem-estar. Ah, Iris, deixa eu ver aqui a pergunta no chat. Sistema límbico ativado, meu amor. Isso aí, é isso mesmo. Então, a gente, quando entrar no quarto, você precisa se perguntar: qual o sistema que eu quero ativar? Eu quero ativar o sistema do estresse ou eu quero ativar o sistema do bem-estar? E tem um filósofo que eu gosto muito, ele já faleceu, um guru, na verdade, um sábio indiano, Osho, e ele dizia o seguinte... Que isso, gente, ó, lá atrás, tá? Quando a neurociência nem estava tão divulgada como é hoje, né? E ele dizia o seguinte, que o sexo, o prazer, ele melhorava tudo. Então ele dava exemplo assim, você pode estar com uma dor nas costas, você começou a transar, começou a ter prazer, a dor para. Depois da transa, depois do orgasmo, ela pode até voltar. E aí, lendo, né, e estudando, e eu falei assim, cara, a mulherada que dá desculpa da dor de cabeça para não transar... Até homem, né, gente? Até os homens agora também estão fugindo da raia, estão falando assim, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Então,
Na verdade, se tá com dor de cabeça, se tá com dor, se tá com fadiga, a solução é justamente ter essa atividade sexual. E aí, olhando essas cenas, eu pergunto a você, quando você está passando pelo tratamento, o que te ajuda no seu tratamento? O estresse ou o bem-estar? O que ajuda você no tratamento? Responde aí no chat para mim. O que ajuda você durante o tratamento de quimioterapia, durante o tratamento de radioterapia? O que ajuda o teu corpo a responder esse tratamento? O estresse ou o bem-estar? Deixa eu ler aqui enquanto vocês vão escrevendo. Iris, isso te faz bem, né? Tá assim com as pessoas, falando sobre o que você sabe. Acho isso incrível em você. Obrigada, querida, é verdade. Eu amo estar com pessoas, amo falar daquilo que eu vejo na prática que dá resultado, sabe? Isso é fantástico. Mônica, olha, minha vida sexual foi maravilhosa. No começo foi sem graça, mas um dia eu resolvi virar o jogo e foi muito bom. E você pode virar o jogo, né? No luto, sozinha, sabe? Tendo esse bem-estar, lembrando, olha a memória afetiva. Olha a memória afetiva. Você ter prazer sozinha, lembrando da relação que você tinha com o marido. Olha que fantástico. Olha que incrível isso, sabe? Bem-estar. A Nava colocou, mas também tem a situação que o companheiro passa o dia estressando. Acho difícil se desligar à noite e se conectar. Perfeito esse comentário. Exatamente. Então, antes, a gente precisa o quê? Ter uma conversa franca. Precisa ter uma conversa franca com o parceiro, sabe? E falar exatamente isso, falar como você se sente, falar o que você espera, como você gostaria que fosse, sabe? Porque é aquilo que a gente escuta, né? Que a gente sabe. Então, a mulher, gente, ela é o que eu sempre falo nas minhas palestras. A mulher, ela é um fogão, um forno a lenha. Então, você de manhã, né, faz o café da manhã. Você de manhã, marido que está ouvindo essa aula gravada ou não, e mulherada, vamos botar os maridos para assistir. Então, você de manhã, você já começa a esquentar essa mulher. Então, você faz o café, você leva na cama, você faz um carinho, você, sabe, se disponibiliza, faz um elogio. Mulher gosta disso, gente. Mulher gosta, ó, de ouvir. E aí, durante a manhã, manda uma mensagem. Ah, tô morrendo de saudade de você. Ah, tô sentindo sua falta. Ah, sabe? E aí você vai cozinhando essa mulher. Quando chegar à noite, sabe? Quando chegar à noite, essa mulher, ela tá querendo, sabe, arrancar roupa pra você e pular em cima do seu cangote. Agora, o homem é diferente. O homem, gente, o homem, mas isso é cerebral. O homem, ele tem, o cérebro do homem, ele é dividido em caixinhas, sabe? Então o cara vai enterrar a mãe dele e ele vai querer te pegar de noite. Por quê? Porque encerrou, fechou a caixinha, ele enterrou a mãe. Agora já abriu a caixinha do prazer, do sexo. Ele tem tesão em você, ele quer ter você e tá tudo certo. Porque a mãe, no final de contas, já foi, já cumpriu o papel, já morreu, acabou. A mulher não. Então a gente precisa também entender essa diferença da energia sexual, da posição sexual, né? Desse cérebro feminino e masculino. Então o homem, por isso que fala que o homem é um micro-ondas. Você ligou para tá ponto de bala, entendeu? Mas a mulher não. Então, de fato, não adianta você fazer um inferno na vida dessa mulher, estressar essa mulher o dia inteiro e de noite, você quer sorrir? Não, não vai sorrir, né? Como, né? O bem-estar, com certeza, o bem-estar, se sentir relaxada, amada, eu quero bem-estar, sim, a minha memória é maravilhosa, é isso aí, então vamos botar essa memória para funcionar. Queridos, eu falei que a gente ia encerrar 9 horas, que eu não quero cansar vocês, tá? Então, 9, Ah, Nise, tá 9 todo mundo com horas fechar. agora. Ah, olha, eu já vou pedir para você realmente voltar para a gente com mais aulas e falar também sobre as mulheres que fizeram mastectomia, essa nova relação com o corpo, né? Muitas acabam sentindo medo, vergonha, né? Outras está tudo bem. E eu acho interessante isso. Gente, olha, eu vou ter que te interromper porque você foi maravilhosa. Entraram 20 pessoas lá no Instagram, né? Tem um tempo lá, mas assim, muito bom.
Assim, amei de verdade. E assim, eu tenho certeza que as meninas também. Tô apaixonada por você. Vou comprar um monte de vibrador hoje. Já tô me interessando. Isso aí! Eu vou comprar e ainda vou mostrar aqui para as meninas. Isso aí, gente. Ah, que pena que acabou. Não, Gente, mas tá olha, todo. foi só uma pausa, tá, Solane? A gente vai voltar na semana que vem, tá? Com a parte 2. E não, ó, não fala, chama mais gente para participar, porque na próxima etapa eu vou dar exercícios como você pode ter orgasmo, como você pode ter a preciosa lubrificada, o que que você pode fazer, existem técnicas, né, para isso. Então, vocês não podem perder, né, gente? Vocês não podem perder a parte Não, prática. maravilhosa. Ó, tô amando os comentários. Muito bom mesmo. Parabéns. Sim, amamos. Hoje vamos se siriricar. Adorei. Siriricar. Muito Muito bem. bom. Vou pôr E convida alarme os para maridos, próxima né? aula. Oi? Vamos convidar os maridos para participar Tem que junto. convidar os maridos. Muito obrigada, aula maravilhosa. Me identifico com a sua forma de falar. Que bom, gente. O prazer foi todo meu. Isso assim é muito gratificante. É uma honra estar aqui. Eu amei, amo, né? Eu amo isso aqui. E na semana que vem vamos todas juntas, tá? Aproveitem hoje, entendeu? Aproveitem hoje. Se tiver calor, põe o ventilador, liga o ar, já dá uma cafungada no maridão, se quem tiver. Quem não tiver, gente, vamos ser felizes sozinha mesmo, ó. Sistema límbico ativado agora. Esse é o nosso lema, tá certo? Muito obrigada. Maravilhosa, Meu Flavália. marido está aqui do meu lado. Muito bom. A Helenise colocou, muito bom, mas meu boy só está em casa no final de semana. Você já começa a se lubrificar desde agora, para quando o boy chegar, você já está em ponto de bala, entendeu? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Boa noite para todas, tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Beijos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.